Agora 8 horas e 45 minutos, de volta no seu Jornal da Manhã. Agora, a partir de agora, vamos com o Momento da Segurança, 8h45, com o Pedro Viçoso. Agora no Jornal da Manhã WA tem Momento da Segurança. 8 horas e 45 minutos, Momento da Segurança. Estamos aqui com Pedro Viçoso. Está conosco também com o Dr. José Herculano Pereira dos Santos, pneumologista e pediatra aqui. Vai falar sobre prevenção do câncer, também consequência do vício de fumar, benefícios de vacinação contra a gripe, o risco de fumar. Isso atinge muita gente, muitas pessoas, e vamos abordar a partir de agora no seu Jornal da Manhã. Seu Pedro Viçoso, bom dia. Bom dia, Ariel, bom dia a todos os internautas, ouvintes aí da WA. É um motivo de muita alegria, mais uma vez, estar dentro desse projeto aí, Brasil Segurança Total. E hoje com proteção à saúde. Nós temos aí 2 trilhos, né, à frente aí da prevenção, dizendo aí prevenção de acidentes e proteção à saúde. Então, graças a Deus, estamos novamente aqui entrando nos lares, em todos os veículos, né, que haja paz nas estradas. O nosso abraço aos motoristas, pais de família, né? Que Deus esteja protegendo seu ir e vir. E que sejam todos prudentes, né, Ariel? É verdade. Bom, é com muita satisfação que nós recebemos hoje aqui o Dr. Herculano, que tem aí o seu currículo exemplar, já estabelecido aqui na cidade de Iturama, à frente da medicina, principalmente respiratória, tratando aí as moléstias do pulmão. E, mais importante também, ele é pediatra, né? E estava até falando com ele aí nos bastidores, tem uma carga emocional muito grande que absorve aí dos pacientes mirins, não é? Dizendo assim, são os filhos e as crianças, e absorvendo também a emoção aí dos pais, né, doutor? Cumprimentar o senhor, cumprimento a todos os médicos do Brasil. Obrigado, né? Obrigado, Pedro. E que Deus abençoe a sua vida, que cada vez mais o senhor esteja aí à frente da medicina. O senhor é um livro aberto aí da medicina, não é? Gostaria que o senhor desse um bom dia para Iturama aí, a todos do Brasil, e que fizesse a sua apresentação, porque o seu currículo é extenso, e que Deus abençoe. Bom, primeiramente, né, você falou a palavra Deus, né? Sem Ele nós não somos nada. Então Exato. Eu queria agradecer, Pedro, a WA, tudo, por abrir esse canal tão importante, que é não só de prevenção, mas também de utilidade pública, né? Uma vez que a mídia hoje, né, aqui a WA Mídia, ela é tanto rádio, tanto por internet, tanto por imagem, então a gente consegue transmitir isso. Bom, eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, né? Eu tenho residência em clínica geral e pediatria, e depois com especialização em doenças respiratórias, alergia e neurologia. Então muitas vezes as pessoas conhecem eu mais pela pediatria, porque realmente, primeiro foi pela pediatria que eu cheguei em Iturama, e segundo, porque falta realmente tem um número pequeno de pediatras, e então hoje a medicina é muito carente nessa área. Então a gente faz a clínica geral, também especializei na parte de alergia, né? Que é o Correto. Tratamento com vacinas, tratamento com testes alérgicos, com a mesma tecnologia que é feito fora, né? Com os mesmos materiais de qualidade de ponta, com preço mais adequado para a nossa região. Então eu queria agradecer a esse convite, né, que abrange toda a região aqui de Minas e até fora, porque a internet hoje não tem mais limites, né? Mas é um prazer estar aqui, e pelo que vi, a gente vai abordar sobre o tabagismo e algumas doenças relacionadas ao tabagismo, falar sobre a vacina H1N1, né, que está a campanha já em andamento, e também algumas coisas sobre as prevenções das doenças, né, respiratórias que acontecem agora no outono e inverno. E que muitas vezes evolui até para o câncer de pulmão, né, doutor? Hoje o tema é muito importante, né, Ariel? Nós poderíamos começar, né, doutor, pelo ato de fumar, né? Isso. Os malefícios do tabagismo. O que o senhor tem a dizer inicialmente para os fumantes de todo o Brasil? É uma situação bem complicada. O tabagismo hoje, ele está entre as doenças que mais mata, né? Em decorrência da facilidade com que você tem acesso ao cigarro, né? E muitas vezes, aquele hábito bonito criado há muitos anos, que você vê uma propaganda bonita de televisão, de fumar, os carros de corrida com marca de cigarro. Embora toda essa campanha seja feita, lógico, minimizou, diminuiu muito, né, aquele incentivo que tinha ligado o esporte ao cigarro. Mas até hoje você vê, e a gente vê uma gama de fumantes cada vez mais jovens, né, crianças com hábito de fumar.
E lembrar que às vezes aqui é uma região cercada de muitas fazendas, né? E às vezes a pessoa tem aquela noção que fumar um cigarro de fumo natural, ele tem mais benefícios do que um cigarro de papel. É lógico, o cigarro natural ele tem menos substâncias químicas que vão no papel, que vão no preparo, do que o cigarro industrial. Mas cada cigarro comum que você fuma de fumo de corda, que nem o pessoal fala, cigarro de palha, um cigarro equivale a 3 de papel. Porque as duas substâncias mais nocivas que tem para a saúde é a nicotina e o alcatrão. E o cigarro de palha ele tem 3 vezes mais essas substâncias do que o outro. Um cigarro, para você ter ideia, Pedro, ele tem 4.720 substâncias nocivas e cancerígenas. Então, para você ver que é uma coisa que de saúde pública mesmo, combatida mundialmente, porque leva, sem dúvida nenhuma. O que ocasiona o vício é a nicotina. O que ocasiona o câncer é o alcatrão. Às vezes as pessoas enganam assim, porque falam assim, pô, meu avô tem 90 anos, fuma e não entosse. Foi comprovado que 1% da população mundial tem uma enzima chamada alfa-1 antiprotease que protege o pulmão contra o câncer e contra os malefícios, mas é 1% da população. Esses seriam os felizardos, né? E nós não sabemos quem tem essa enzima, infelizmente não dá para detectar precocemente. Então, haja vista que o maior causador hoje de câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma, é o tabagismo. A gente pode mostrar aqui os pulmões, né? Os pulmões que o senhor pode até falar sobre isso. Eu falo assim, para você ver o que a gente respira, eu estava até comentando com o Pedro, basta você tirar o filtro de ar do seu ar-condicionado, né? Aquela tela, se tirar, você vai ver que realmente o que a gente respira o dia todo, só dentro de um ambiente. Se você vê ali é nitidamente uma imagem muito feliz, infelizmente a autópsia, né? Quando a gente faz a área de autópsia, a gente detecta um pulmão desse jeito, tá? É o da esquerda ali no vídeo, né, não fumante, não fumante, e o outro rosado e o outro realmente enegrecido. É isso que faz. A doença do pulmão que mais causa cigarro é o bronquite crônico, né, que é o DPOC, né? E o enfisema pulmonar. O bronquítico crônico, né, é aquele estado em que o pulmão está quase da cor do K do fumante, tá? Ele está ainda em início com os medicamentos, né? Com os medicamentos a gente consegue melhorar a atividade pulmonar. Mas é assim, eu comparo sempre para uma forma mais didática, a gente está falando aqui de uma maneira bem simples para que as pessoas possam entender, até igualei ao filtro do ar-condicionado de carro, alguma coisa a mais, mas o que acontece? O enfisema pulmonar é quando você tem uma destruição muito grande dos bronquíolos. A característica das duas doenças são a irreversibilidade, ou seja, o enfisema pulmonar instalado, aquela área do pulmão, vamos supor, se 20% daquela área do pulmão está com enfisema, a pessoa vai viver com esses 20% da área do pulmão sem funcionar. Então aí vai aumentando gradativamente 20%, 30%, 40%, até num belo teste aí, né, fazer uma espirometria e a própria clínica da falta de ar, a pessoa se tornar dependente do oxigênio. Ou seja, por que dependente do oxigênio? Porque, vamos reparar, o ar que nós respiramos, ele não é 100% de oxigênio. Então, como a pessoa tem pouco pulmão por causa do enfisema pulmonar, por causa do bronquite crônico, aquela área que não responde mais ao medicamento, para ele poder ter uma atividade, andar, locomover, até tomar banho, sente cansaço até tomar banho, né, ele precisa ter um oxigênio 100%. Por isso que você vê algumas fases avançadas, as pessoas, infelizmente, carregando um torpedo de oxigênio. E outra coisa, a doença respiratória, o oxigênio é importante o quê? Para quê? Ele que é o centro de produzir a energia, né, junto com a glicose. Sem oxigênio a pessoa não tem força. Então ela começa uma limitação, que é o chamado cansaço. A pessoa não consegue ir na esquina, a pessoa não consegue tomar banho. A pessoa tem pessoas com enfisema pulmonar que cansa só em comer. Ele tem que comer, parar e respirar. Nossa, e aí que a gente pede sempre alguma coisa assim. É lógico que você falar assim, largar esse vício, largar o vício da nicotina é muito difícil. Eu já peguei casos de pacientes que se acidentou, queimou o rosto com oxigênio na narina, foi acender um cigarro, oxigênio inflamável, e queimou o rosto, falou, doutor, não consigo largar. Já tem casos de pacientes em UTI, né, em cada estado já avançado, evoluindo para um prognóstico muito ruim. Você chega no leito, fala, está melhorando, eles pontam o dedinho pedindo cigarro. Puxa vida, hein, doutor? É um vício muito complicado. E como qualquer vício, a gente sempre fala, principalmente agora que tem muitos jovens ligados à internet, os pais também que estão ligados,
melhor forma de se prevenir um vício é não experimentar, não fazer teste. Seja com cigarro, seja com bebida. Isso, drogas seja com lícitas, drogas, né? Depois vem as ilícitas também. Então a droga, o cigarro hoje você compra com uma facilidade, com a bebida também. Exato. Se eu vou falar na gama de hoje que gera o vício pelo ócio, ou pela falta de oportunidade, ou até mesmo pelos problemas familiares, é muito grande. Mas voltando ao cigarro, é só você ter a ideia daquele pulmão claro, rosado, Exato. e o pulmão escuro. O pulmão escuro é tabagista e tudo mais, é enfisema pulmonar. E ali, quando você tem, com o alcatrão agindo ali em cima, você começa a machucar as células do pulmão. E isso certamente evolui para um câncer, o adenocarcinoma pulmonar, que é fatal. Aí seria a próxima figura lá, né? Nessa visão aí, doutor, está em qual fase aí já? Não, aí é uma fase é isso que eu queria dizer para vocês. Fumante, às vezes você vê aquele caso ali, o pulmão não precisa necessariamente estar daquela cor, para o paciente começar a ter sintomas de canseira, falta de ar, tudo mais. Pode ter, porque existe uma chamada tolerabilidade, ou seja, tem gente que com 10% daquilo lá não consegue fazer atividades mínimas. E outros que às vezes, estando nesse estado avançado, ainda consegue fazer alguma atividade muito pequena, porque é aquele tal estado da adaptação do corpo humano. Mas esse aí já é um estado avançado, um fumante em média de 20 anos de tabagismo a 30, tá? O doutor, não vamos cortando o senhor aqui, que está muito bem explícito, o problema do cigarro, a fumaça, a nicotina, afeta outros órgãos, né? Resumidamente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, isso. Eu falo além sempre, do coração, né? Isso, eu falo sempre assim, quando você sente o gosto de algum cheiro, significa que você está engolindo as substâncias que tem nesse cheiro. Então, por exemplo, o cigarro está relacionado também muito ao câncer de estômago. Porque muita parte dessa fumaça que você inala, ela vai uma parte para o pulmão, outra parte você deglute. E a partir do momento que cai na corrente sanguínea, o alcatrão e tudo mais, ele vai para órgãos suscetíveis a ter câncer. Então já tem vários tipos de câncer fora do pulmão relacionado ao cigarro. Então não é uma coisa restrita, só fumo, vai atacar, não. Às vezes nós pegamos uma pessoa que fuma há muitos anos, o pulmão está um pouco melhor que esse daí, não sente falta de ar, e você vai lá ver uma ferida no estômago, faz a biópsia e vai ver um câncer de estômago, né? Além do risco de infarto, né? Isso, aumenta o risco de infarto, porque consequentemente aumenta o número de CO2 na corrente sanguínea, com isso diminui a irrigação de oxigênio para os tecidos. Aí você tem um coração ali já com uma certa déficit vascular, alguma coisa, força o mesmo, levando a infarto. Correto. Doutor, eu tenho uma questão aqui. Os fumantes passivos, tem os mesmos riscos desses fumantes ativos? Aí, boa pergunta. Aí vão 3 fatores. Cada 3 cigarros que você fuma num ambiente que nem nós estamos aqui numa sala fechada, e sem um ar-condicionado que consegue tirar um pouco da substância, cada 3 cigarros que você fumar inteiro perto de um fumante passivo, um cigarro ele está fumando mesmo sem querer. Então eu já tive casos de esposa de fumante, que o cara fumava dentro do quarto a noite toda. Uma loucura, hein? Da mulher desenvolver primeiro um enfisema pulmonar muito mais avançado do que o dele fumando. Foi aquilo que eu te falei. A gente tem uma certa resistência. Eu dou sempre como exemplo isso, Pedro. Vamos supor, aqui nós estamos em 4 pessoas. Exato. Então, 3 que pode estar com resfriado, com uma gripe, aqui que é transmitida, e um não pega. Então nós temos a questão da imunidade. Imunidade, resistência, adaptação do organismo e tudo mais. Mas já peguei casos de mulheres, que o marido faleceu de enfisema pulmonar, nunca pôs um cigarro, começou a sentir falta de ar e tal, você vai investigar a história. Não, meu marido fumava desde que eu casei, dentro do quarto à noite, eu pedia, a senhora está com enfisema pulmonar e às vezes até câncer de pulmão. Aqui nessa imagem é o câncer de pulmão. Já instalado, né, doutor? Já instalado. O câncer de pulmão, nós temos história famosa daquela dupla Leandro e Leonardo e tudo mais, que descobriu rapidamente. O adenocarcinoma pulmonar ele é muito agressivo, né? Uma vez não tem instalado, jeito de fazer transplante, né? Não, o transplante de pulmão está em andamento, é muito complicado, é um processo inicial. Tem surgido já muitas técnicas, alguns resultados positivos, graças a Deus. Mas o problema é justamente isso. O câncer, mesmo que você faça até muita rejeição, é a rejeição e muita coisa assim. O câncer instalado mexe com o sistema imune. E quando você faz qualquer transplante, você baixa a resistência da pessoa. Então é muito complicado e às vezes nem há caso de ser aceito uma pessoa que tem um câncer no pulmão fazer um transplante de pulmão, porque não vai trocar 6 por meia dúzia, não adianta, porque normalmente um câncer avançado desse estágio já tem metástase para o cérebro, você entendeu? Para os rins.
Então, nesse prognóstico é péssimo, porque está instalado no hino pulmonar, então a progressão dele é muito rápida. Às vezes, dependendo da sensibilidade, doutor, eu queria perguntar, um jovem pode, no início do hábito de fumar, ter um câncer, ou é mais propenso somente o idoso? Olha, o câncer é uma coisa assim, imprevisível. É uma célula que estava normal e de repente, você tem visto que cada vez mais as doenças, a gente faz a parte de clínica geral, pediatria e doenças respiratórias, tanto de criança e adulto, a gente tem percebido que muitas doenças que eram manifestadas após os 50 anos de idade, manifestando com 15, 20, 30 anos, né? Casos de infarto, casos de doenças. Hoje eu pego criança de 10 anos, obesa, com colesterol de 400, você entendeu? Colesterol de adulto. Hoje eu pego criança pequena com malformação, às vezes normalmente ligada às doenças renais, né? E muitas vezes a gente aborda essa coisa do cigarro, no período de gestação, que pode provocar na criança. Exato, né? Eu já tive criança que, por vício materno, né? A criança nasceu, tudo mais, sempre tem um retardo de crescimento, e a gente fica mais preocupado da criança depois que nascer, tem que ter um monitoramento. Por quê? Porque a criança pode manifestar abstinência. É que nem um cara parar de beber e ter abstinência. Do cigarro, a nicotina e até drogas inalantes, alguma coisa, como hoje está muito, infelizmente, na população. A preocupação quando nós recebemos uma criança que a mãe é viciada em droga, alguma coisa, ou fuma demais, ou bebe demais, é a abstinência que a criança apresenta depois, que pode ser crise convulsiva, hipoglicemia, e pode até evoluir para óbito. Então é muito complicado quando a gente tem um caso envolvendo vícios, lícito ou ilícito. Mas no caso do câncer de pulmão, ele mata justamente pela ação da alcatrão, modificando a célula pulmonar, e uma célula, como qualquer outro câncer, dissemina pelo corpo todo, é um caráter evolutivo, progressivo, ele é um câncer muito rápido, a metástase mais comum dele é para o cérebro, então o prognóstico é péssimo. Enquanto você falar de idade, não, tem casos sim de pacientes, como eu te falei para você, de resistência. Exato. Tem pessoas que aguentam fumar a vida toda, desenvolvem enfisema, e tem jovens com 30, com 25 anos, adultos com 25 anos que desenvolvem um câncer de pulmão precocemente. Doutor, o senhor falou sobre criança, né? Muitas pessoas grávidas que têm um vício do cigarro, né? Que é a droga lícita, né? Que podemos falar, continuam fumando. Ela diz que não tem problema. Tem problema sim, não é? Sim, principalmente nos 3 primeiros meses, né? Os mais graves são durante a formação da criança. Então é engraçado, Ariel, quando a gente fala do cigarro, a gente sempre... É importante abordar embora o cigarro seja o principal, você pode ver que sempre eu abro um leque. Porque assim a gente tem como ter noção mais ou menos da gravidade. Então, tanto a nicotina, o alcatrão, quanto drogas ilícitas, crack, cocaína, maconha, todas essas drogas que são combatidas aí, né, no primeiro trimestre, medicação, pessoas que tomam muito medicamento, essas coisas. Eu acho que é importante, como isso aqui é um serviço de utilidade pública e de proteção, a gente frisar sempre, quando uma mãe ela pretende engravidar, que ela planeja, a principal coisa que às vezes ela faz hoje, quando ela casa, né, que ela vai lá falar, não, eu quero constituir uma família, é principalmente fazer parte já de pré-natal, né? Ela fazer um tratamento para tirar o vício. Não tem como você pôr ao mundo uma criança inocente já carregada com vício. E outra coisa, estudos revelam que jovens de pais drogados tem uma suscetibilidade ao vício, seja de cigarro, seja de qualquer outra coisa, aumentada na ordem de 60% a 70%. Porque a criança já nasce, de certa forma, com o seu organismo viciado nessas substâncias. Então, é muito importante que a mãe que está ouvindo, o casal que está planejando ter um filho, né, tanto o pai quanto a bebida, né, porque há também, as drogas alteram também os espermatozoides, então não é uma coisa só exclusiva da mulher que vai gerar, o homem também que vai... fecundar a mulher e tudo mais, ele também tem que fazer toda uma prevenção, né, planejamento, caso faça uso de qualquer substância, drogas lícita ou ilícita. O marido também que parar de fumar, porque também vai ter que o bebê, né? A probabilidade sempre maior é na mãe que está gerando, porque está gerando nos 3 primeiros meses, que é a formação da criança, que é a fase mais perigosa, formação do coração, formação do cérebro, então essa parte, que por isso que leva a malformações. Então o primeiro trimestre de gestação é muito importante, porque é aí que vai dar origem aos problemas que a criança vai ter. Então, depois vai diminuindo o risco, mas eles estão presentes até o nascimento.
A questão da campanha da vacina contra a gripe, o que tem a ver, quais são os benefícios aí para os pulmões, as doenças respiratórias, né, doutor? A gente queria saber os agravamentos quando a pessoa não toma, por exemplo, a vacina contra a gripe, né? Isso. Olha, existe sempre um misticismo, porque é o seguinte: quando a campanha da vacinação, que já está aí, do dia 23 até o dia 1º, né, a Secretaria de Saúde de Turama, né? Ontem, inclusive, eu tomei a minha. Isso, queria até aqui externar um forte abraço à doutora Rejane, que toma frente agora da parte de Secretaria de Saúde. Ela foi pontual junto com a campanha nacional, Isso, né? Ela foi pontual. Parabéns, e colocou a ponto aqui a vacinação. Desde o dia 23 até o dia 1º de junho, né, está aberta a campanha de vacinação. Primeiro, a única coisa que previne uma doença viral, tudo mais, que previne é a vacina. A vacina é altamente importante. Segundo, tirar aquele misticismo, eu vou tomar a vacina e vou ficar doente. Bom, o que acontece? A vacina em si, ela mexe com o sistema imune, tá? E a proteção dela leva um tempo, né? Não é que você vacinou agora que você já está protegido. Então nós já estamos entrando na fase do outono, mas há casos de vacina da H1N1 ocorrendo no verão. Então a gripe, ela está se tornando uma coisa, até mesmo, né, poluição, mudanças climáticas, tudo mais, uma coisa que já está fugindo daquela época, outono, inverno, quando ela tinha mais prevalência. É lógico que a transmissibilidade, ela se dá mais nesse período de outono e inverno, por quê? Os lares ficam mais fechados, o frio faz com que as pessoas fiquem mais aglomeradas, e com isso as doenças transmissíveis pelo ar, elas se tornam mais fáceis de ser contraídas. Primeiro, vou tomar a vacina, vou ficar resfriado, vou ter alguma reação. Se você está tendo algum quadro respiratório, está tendo febre, está resfriado, então espera um pouquinho, porque a campanha estende, espera um pouquinho melhorar os sintomas, mas vá e vacine, tá? Às vezes um paciente que está assim, ou uma pessoa que vai tomar a vacina, ela está um pouquinho resfriada, nem percebe, a garganta raspando um pouquinho, toma, como mexe com o sistema imune, aí aparece o resfriado, ele acha que é da vacina ou não. Piorou uma coisa que estava tomando. Por isso que a gente pede, para quando tiver esses quadros, tanto criança, alguma coisa, que puder, vamos supor, essa semana não está bem, está meio resfriadinho a criança, o idoso, deixa pra próxima. A pessoa, melhora essa gripinha, mas não perca o período de vacinação, que vai até dia 1º de junho, vai e se vacina. Na rede pública, a vacina está nos postinhos aqui de saúde, é só se informar, tá? E a vacina particular, em média, né, às vezes porque não pega aquela fase que é a campanha, ela está em média nos consultórios particulares, creio eu, em torno de R$130, né? Mais ou menos isso para quem não está na margem, mas quer se proteger. E a vacinação não deixe de utilizar, porque a gripe, ela é formada por um vírus que ela sofre mutação. Então nós temos hoje a vacina H1N1 e a vacina H3N3, que vai proteger, e a influenza, que é a gripe comum. Então são 3 agentes que protegem numa única vacina. O porquê disso? Porque o vírus já está mudando. Por exemplo, agora nós já temos o vírus H3N2, mas já há relato, para você ver quanto que está mudando esse vírus no Peru, do vírus H18N12. Então, para você ver, já está no vírus H18. A mutação está evoluindo a cada ano. E cada ano que você não toma a vacina, por isso que ela é feita anualmente, porque o vírus sofre mudança. Então, você que tomou vacina o ano que vem, o ano passado, tem que tomar a vacina esse ano e possivelmente o ano que vem. Então, vale por um ano. Vale por um ano. E porque também, cada ano, a tendência, viu, essa vacina já é diferente do ano retrasado. Então, já está mudando as vacinas justamente pela Organização Mundial de Saúde, presta de falar que esses vírus estão sofrendo a mutação. Então, quais são as pessoas, né, que podem... mais vulneráveis? Então, são crianças de 6 meses a 5 anos, né? Pessoas a partir dos 60 anos, gestante após a 12ª mês ou 4º mês de gestação, né? Gestante após o 4º mês de gestação, parturientes, mulheres que deu à luz, né? Após 45 dias tomar a vacina, tá? E pessoas que convivem com profissionais de saúde, e os indígenas e pessoas presidiários convivem, agentes que trabalham na segurança pública. Tem contato aí com a coletividade. E alguns casos também, né, com a declaração médica, algumas outras doenças crônicas, né, que se fazem necessário a vacinação, como asma, enfisema pulmonar, como nós estamos falando aqui, né,
doenças cardíacas crônicas. Então, a pessoa que possui uma doença crônica, procure seu médico, ele faz um breve relatório, autorizando que seja feita a vacina no sistema público, né, de saúde. Essa vacina, ela protege de qualquer gripe, doutor? Isso, não. O vírus mais comum que tem são a gripe influenza, né? Que é mais comum. Então é importante que diferencie também o que é gripe, né? O que é resfriado e o que é doença alérgica. Rapidinho para a gente ganhar tempo. A doença alérgica normalmente cursa sem febre. Apesar que se você não tratar uma doença alérgica, pelo acúmulo de secreção e tudo mais, ela pode evoluir para uma pneumonia, pode evoluir para um quadro respiratório mais agravante. O resfriado comum é aquela coriza, normalmente com febre baixa, não tem tanto um quadro tão significativo. E a gripe em si, tanto é que a gripe, né, a gripe espanhola, o pessoal falava matou, a gripe é muito pior. Apesar que assim, a gente que mexe na área de respiratória, a gente tem consenso que a gripe comum, ela mata mais que a gripe H1N1, a gripe comum. Por quê? Porque a gripe comum ela não é notificada. Então você tem lá um senhorzinho acamado com uma gripe comum da comunidade, numa época que não está se falando tanto de H1, tomou até as vacinas, mas esqueceu a outra e tal. Aí pega uma gripe acamado, essa gripe evolui para uma pneumonia, mas nós não temos essa notificação. Então, uma gripe um pouco mais forte, você viu que o sintoma respiratório, seja alérgico, seja infeccioso, prevaleceu por mais de 3 dias, cursando com dispneia, falta de ar, não espera. Que a gente fica sempre naquilo, amanhã vai melhorar, vou tomar um chá caseiro, aquilo lá, tudo bem. As plantas têm situação medicinal, tudo mais. Mas você viu que a coisa não está evoluindo como qualquer outra doença, o seu médico deverá ser procurado. Então, a vacina protege contra os 3 tipos mais comuns dessa época, que são os mais agravantes, que é a gripe influenza, né, que é a gripe comum, mas não é tão comum porque ela é forte, né, a H1N1 e a H3N2. Todas elas derivam do vírus influenza A, que sofreu mutação, que era uma gripe forte, que foi modificada para H1N1 e depois foi modificada para H3N2. Quer dizer, o vírus que era antes uma gripe, você conseguia contornar, pode ser grave, ela foi evoluindo até chegar. E como eu te falei, já está em casos como no Peru, já está H18. Então você vê que esse vírus, por isso que é importante a vacinação, uma para tentar erradicar esse vírus, que a vacinação consegue fazer isso, e outras para diminuir a mortalidade, porque realmente... E o importante é que nós já temos, em 2018, 264 casos de gripes, H1N1, gripe H3N2, né, com 268 óbitos. Desses 268 óbitos, 140 são pela H1N1, 71 são pela H3N3 e o restante pela gripe influenza A. Então, a gente às vezes... E outra coisa, se falar para mim quantos casos tem em Turama, quantos casos teve na região e tudo mais, tudo é importante através da notificação. E realmente pelo sistema de saúde, tudo mais, embora nossos profissionais de saúde tentem o máximo, né, tá fazendo atualização, estando cadastrando, estando fazendo a notificação, grupo de enfermagem, os agentes de saúde, a secretaria como todo o pessoal da agente de saúde, os médicos, tentando notificar, sempre falha. Então, às vezes, um número que às vezes você tem 200, tem muito mais. Porque muitos desses casos não foram diagnosticados, e muitos casos, às vezes, que é suspeito, não tem o diagnóstico confirmado e não é notificado como ocorrência. Então, a gente, infelizmente, pelo sistema falho de saúde que a gente tem, infelizmente, pelas condições econômicas que passamos, faz com que a gente não tenha 100% nos números que tem. A gente sempre acredita que quando tem um número, é 3 vezes maior. Você entendeu? Infelizmente. Então, a melhor forma de se prevenir tomando a vacina. Esse período de inverno é o que mais agrava a gripe também? Porque primeiro é pelas condições climáticas, né? Nós temos aqui o frio, então as pessoas aglomerado, fica mais aglomerado, o ambiente fica mais fechado, e o ar que nós estamos respirando aqui, todos nós estamos respirando. Aquilo que então, é menos resistente, menos imune, né, doutor? Menos imune. Então nós temos já que lançar mãos a partir de agora, já começar, não adianta depois que instalado, os trabalhos de prevenção, ou seja, álcool gel, lavar as mãos, tá? As pessoas que têm um quadro respiratório forte, eu sei que tem que trabalhar alguma coisa, tente sair, tente ficar mais em casa, tá? Para não chegar àqueles extremos que nós vimos no Japão e vimos em alguns países, de usar máscara o tempo todo para tentar se prevenir. Mas sem dúvida nenhuma, como se transmite pelo ar, aperto de mão, espirro, tudo mais, é a pessoa ter higiene principalmente nas mãos,
tá? Manter a casa arejada, não evitar aglomerados. E se não estiver bem, né, a gente fala isso, se estiver resfriado, se estiver com uma gripe forte, né, principalmente gripe, o resfriado é mais tranquilo, não sair de casa, ficar em casa, pedir para alguma que se tem criança, fica no outro ambiente e tal, por causa do risco de transmissão. E a prevenção é tudo, né, doutor? Desde Hipócrates, aí há 4 séculos antes de Cristo, né, ele já falava, é melhor cuidar dos saudáveis para que eles não fiquem doentes. Sempre faço isso, Pedro, que eu sempre participo dessas campanhas, porque o médico tem que estar sempre engajado na palavra chamada que você falou. A saúde pública em si, ela tem que estar engajada na prevenção. E muito importante. É muito importante. Às vezes eu acho que a importância do médico, do profissional da saúde, está em tratar o doente, tá sim, mas a importância do profissional de saúde também, além da informação, é prevenir. Então, muitas vezes, a gente é um pouco mais falho no sistema de prevenção, por isso que eu lanço sempre mão e peço aqui o convite a todos os médicos que estão participando, que venha dar uma entrevista, venha dar uma participação. Correto. Porque a mídia, ela é muito importante, abrange um campo muito grande e o médico não fica só restrito ao consultório. Mas a gente tenta sempre levar, que nem você falou do cigarro, a melhor prevenção é não fumar. Tem tratamentos na rede pública para parar de fumar, tem tratamentos na rede particular que você pode procurar seu médico para contrair o vício. Tem os tratamentos que estavam fumando para ter uma qualidade de vida melhor na velhice, né? Que a gente vai envelhecendo, né? E a melhor forma de prevenir qualquer coisa ligada a isso, principalmente ao cigarro, é não experimentar. E no que tange as tecnologias, fazer a limpeza periódica anualmente dos aparelhos de ar-condicionado, né? Isso. Tanto do carro quanto naquele dos ponto, imóveis. quando nós falamos de higienização, eu falei até no começo e volto a falar, é uma campanha aqui para uma empresa que limpa ar-condicionado, mas você mesmo pode fazer isso em casa, a manutenção, o ar-condicionado. O pessoal fala para mim, na minha casa eu tenho condição de instalar um ar, mas eu prefiro o ventilador. O ar-condicionado ele é um aparelho melhor que o ventilador. O ventilador, ele ressuspende ele circula aquela poluição que tem no ambiente. O ar-condicionado consegue filtrar e manter uma temperatura agradável. Correto. Outra coisa, e o ar, ele só se torna mais nocivo que o ventilador quando você não faz a manutenção adequada. Então, seja do carro, seja do ar-condicionado ambiental. Então, aqueles umidificadores que as pessoas colocam, ajudam. Sim, ele melhora um pouco mais, né, a umidade, principalmente em tempos secos. No frio agora, ele se torna nocivo porque ele baixa mais a temperatura, resseca as vias respiratórias, não é agradável. E outra coisa, quando você falou de ar-condicionado e nós estamos falando de parte respiratória, o brasileiro em si, eu também, muita gente não sabe, a gente às vezes exagera, não sabe usar o ar-condicionado. Eles, às vezes, no calor, assim, eles ligam a um extremo, né? E para ter aquela temperatura, até para se cobrir. Na verdade, é por isso que tem a temperatura adequada para você ter, para tuas vias respirar. Por isso que às vezes uma criança que está num quarto do pai, que liga aquele ar-condicionado, no outro dia amanhece resfriada. Coloca forte, como diz a música do Safadão, ligado no 15. Ligado no 15, e aí chega aí não é válido. Porque as pessoas idosas e as crianças não têm capacidade ainda de aquecer aquele ar que vem frio, entra pelas narinas, né? E vai para a garganta e vias inferiores. Vai prejudicar. Então aquele ar muito frio resseca e provoca as doenças respiratórias. Então, tem uma pergunta aqui, eu tô quase me consultando. Não, tranquilo. Há uma diferença, eu consigo diferenciar entre gripe, resfriado, pessoas que também têm alergia e fica com o nariz, alcoolizando. Existe uma diferença? Existe. Tem como eu saber se isso é gripe, se é um resfriado ou se é algo alérgico que eu tenho? Isso. Outra pergunta. 6 espirros seguidos, né, Ariel? Isso, muito. E outra coisa, resfriado, pode ser alergia também? Não. O resfriado e a gripe, elas são transmitidas por vírus. A alergia é uma suscetibilidade que você tem do sistema imunológico de responder de uma forma mais rápida a um ataque. Por exemplo, quando um inseto pica a tua pele e você tem uma vermelhidão exagerada, é porque o seu corpo produz substâncias de proteção àquela picada para evitar que isso dissemine pelo corpo. Então você tem aquela vermelhidão exagerada. Ao contrário de outra pessoa que não tem alergia, que pica e o sistema está controlado. Isso daí não significa que você tenha uma desorganização do seu organismo. É a defesa do seu organismo. Quando você está num processo alérgico, não envolve micro-organismo. Então, se você entra num ambiente como esse, tem uma partícula, um ácaro, um mofo, um bolor, que vem pelo ar e sensibilize você alérgico, você produz aquela secreção. A defesa do nosso organismo é a tosse e espirro na parte respiratória.
Então, quando você espirra, na verdade está jogando fora aquilo que está atacando a via respiratória. Quando você tosse, você está tentando expectorar aquele catarro que, se acumulado ali, vai fazer mal para a via respiratória. Por isso a importância de usar xarope adequado. O melhor xarope que tem é a água, é hidratar, tomar bastante água. Correto. Você manter o corpo, é o melhor xarope que tem. Mas tem os que ajudam, os mucolíticos, que ajudam a soltar a secretão. Por exemplo, você está com uma tosse com secreção, você tomar um xarope para parar a tosse, a secreção vai ficar presa, vira uma pneumonia. Então você tem que usar até no simples xarope que você for usar, tem que ser adequado para aquele quadro respiratório. Então por isso que a gente combate muito a automedicação. Pega, entre em contato com o seu médico, agenda uma consulta para ver. O quadro alérgico hoje, antigamente não se tinha muita cura. Não tinha muito o que fazer, era evitar aquele ambiente e tudo mais. Hoje temos tratamentos. E uma das coisas que me levou a fazer pós-graduação em alergologia em São Paulo, isso eu já faço há mais ou menos uns 10 anos que trabalho com alergia, e muitas vezes as pessoas não sabem disso, é o custo que eu trago de forma mais atrativa para Iturama. Por exemplo, você tem uma alergia, não sabe o que. O melhor teste que tem hoje para descobrir a alergia é o prick test, ou rastro cutâneo. Então a gente faz esse teste, aquele de pele. Porque o exame de sangue é falho. Às vezes você colhe o exame de sangue, até mandar para o laboratório e fazer, então não tem uma sensibilidade bem apurada. Então às vezes dá falso negativo e falso positivo. Então nós fazemos o prick test. A partir desse teste é feita uma vacina. Antigamente as vacinas, para você ter ideia, o tratamento de vacina de alergia, para você quando entrar em contato com uma coisa, seja do leite, lactose, seja qualquer outra substância, você tinha que tomar uma agulhada subcutânea de 7 em 7 dias durante 2 anos. Hoje a evolução, hoje eu trabalho com a melhor vacina que tem no mercado e sempre estou atualizando, que é uma vacina sublingual. Ou seja, você pinga 3, 4, 5 gotinhas na língua, um frasco dura 1 mês e meio, tá? E você consegue com isso ir melhorando o seu perfil alérgico. Em tempos, a hora que terminar a vacina, nós fazemos um novo teste para ver se um frasco deu. Então o tratamento hoje é de 1, 2, 3, muito raramente a 4 frascos. Então se tornou mais rápido e mais fácil. E o melhor é que a gente traz tudo isso de uma forma que enquadra no perfil da nossa região. Ou seja, não adianta o médico ter um tratamento que é caro lá fora, trazer com o mesmo preço para cá. Tá? Porque nós temos uma outra realidade. E a gente faz o tratamento de uma forma a abranger todas as classes sociais. Porque o mesmo direito que uma pessoa que tem condições financeiras de fazer um tratamento, aquela pessoa mais simples possa ter também. Porque a alergia hoje é uma das coisas que está evoluindo muito com a poluição, com o advento de poluição. Então a diferença básica, primeiro, o quadro de resfriado e gripe, febre, secreção amarelada, falta de ar. Não que uma alergia, vamos supor se você tiver uma alergia, mas o principal fato de se diferenciar mesmo é a clínica e o diagnóstico. Porque às vezes tem uma crise alérgica que está fechando tudo o pulmão, né? Às vezes a pessoa está fumando, Pedro, vou te explicar, um fumante. Ele é fumante e alérgico. Ele está fumando e tal, não quer dizer que ele fumou hoje, ele foi lá trabalhar no serviço, ou mexer numa gaveta suja, ou foi carpir um quintal e fechou toda a parte. Nossa, o doutor falou que fizemos instalou. Porque o enfisematoso, a doença do fumante é lença. O cara está fumando, né? Tal. A hora que para, a hora que sente a falta de ar, já não tem muito mais o que fazer. Entendeu? Então a pessoa pode ter, além do enfisema, uma alergia respiratória, o que piora a doença. Pode ter um resfriado comum que é causado por vírus e ter uma alergia, piora ainda mais. Pode ter uma gripe H1N1 e ser alérgico, né? Ter uma asma, piora mais ainda. E é muito bom falar de asma, porque a asma, o pessoal fala, eu tenho asma, eu tenho bronquite alérgica, o que é? É uma alergia pulmonar, é a frequência, a periodicidade, é uma doença alérgica. A asma hoje tem muitos casos e não tem idade para manifestar alergia. Hoje eu pego pacientes que nascem já mostrando um quadro de alergia, até pacientes de 80, 90 anos que foi ter a primeira crise alérgica na vida. Então a melhor forma de você diferenciar, principalmente nesse período aqui, é que se os sintomas respiratórios persistirem por mais de 2 a 3 dias, se você está vendo que está piorando o teu quadro geral, sem dúvida nenhuma procurar uma orientação médica. Tá aí, seu Pedro. Ok. Os esclarecimentos foram muito proveitosos, né? Eu espero aí que... você se consultou, né? Depois você vai lá acertar com o doutor. Doutor Fulano, brincadeira. Para procurar o senhor, como é que faz? Deixa seu contato, doutor. Deixa seu contato. E às vezes, isso é importante. Em primeiro lugar, eu queria desculpar a correria, né? Vocês estão tentando que a gente venha cá, mas graças a Deus a gente tem uma vida muito corrida. Bom, meu consultório está na Rua Ribeirão, São Domingos, 1245, no centro de Iturama, né? Ou pelo telefone 3411-3229, tá? Eu atendo de segunda a sexta, todos os dias aqui, apenas aqui em Iturama.
Então a gente tem um estabelecimento bem aqui, temos o nosso trabalho vinculado aqui em toda a região. E é sempre um prazer a gente participar da mídia para a gente poder estar fazendo serviço de utilidade pública. Atende algum convênio também, doutor? Isso, nós atendemos pelo plano da Polícia Militar, tá? E pelo plano da Unimed, que é um plano que a gente tem, que é um plano aqui da região todas, né? E nós temos um projeto, de volta e meia a gente tem o Pro Infância, que é um plano que a gente faz em tempos, que é um projeto, na verdade nós não podemos ter plano de saúde, o médico não pode ter, mas é uma forma da gente poder estar dando acessibilidade às pessoas que perderam um plano de saúde, às pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde, que é um projeto Pro Infância, onde que tem um custo reduzido da consulta, é um projeto só pediátrico, né? Que a gente faz de tempos em tempos, lança um número de adesão e que a gente passa a atender essas pessoas de uma forma mais econômica, com a mesma qualidade. Então, muito obrigado, doutor Herculano, pela disponibilidade. Eu sei que é muito difícil, né? Tem muitos pacientes, o seu tempo é muito escasso, mas queremos agradecer, foi de muita valia aqui pra gente e para todos os internautas que estão acompanhando a gente. Muito obrigado. Eu que sempre agradeço a você, Ariel, ao Pedro. Muito obrigado. Tá? Essa oportunidade, vamos deixar sempre à disposição, e sim que se tiver necessidade a gente vem dar um esclarecimento. Eu que me sinto agradecido de vocês me dar a honra de participar aqui do microfone e da imprensa de vocês. Um abraço ao Herbert também, que está aí também tão pioneiro. E sempre valorizar sempre o trabalho da mídia, que a mídia é muito importante. Eu sempre, quando tem um convite da mídia, alguma coisa, não é por questão da gente se promover, não, é para a gente poder fazer um trabalho de esclarecimento, que é muito importante, informação. Então eu que me sinto agradecido, que Deus abençoe todos vocês, a todos os internautas, todos os ouvintes da WA Mídia, né? Um abraço todo carinhoso e que Deus ilumine cada um de vocês. Doutor Herculano, né, senhor Pedro, é renomado aqui na cidade de Iturama. Exatamente. Todos conhecem. E agradece muito pela sua hospitalidade também. Eu posso falar isso porque eu tenho um sobrinho que também consulta com o senhor, então parabéns. Obrigado a vocês. Seu Pedro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, agradecemos a todos os ouvintes, internautas, né? Principalmente também lá de Jales, doutor Fernando, urologista, doutor Misael, cardiologista, todos da clínica, né? Eu fiquei muito contente de colegas até de outras cidades, né? Exato. Eu queria mandar até um abraço a ele, que veio aqui, fez uma brilhante entrevista sobre urologia, né? Correto. Então, agradecer e falar assim que todos os profissionais, não só médicos, né, enfermeiros, pessoas que têm um poder para dar informação. Nós temos muitos talentos aqui em Iturama e região que pode, né, Pedro, entrar em contato com você e vir aqui fazer um serviço de utilidade pública que eu acho muito importante. Virão, sim. E o senhor também já é convidado nosso, obrigado, viu? Obrigado. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: nós nascemos e morremos nas mãos dos médicos, certo? Isso é tudo que a gente tem para dizer aí. E a gente agradece, né, a todos os médicos aqui de Iturama, a secretária da Saúde que está aí colocando a vacinação contra a gripe, né, e outras, né? Eu fui testemunho disso, fui muito bem atendido, rapidamente, não enfrentei fila, então está de parabéns. E o senhor, mais uma vez, muito obrigado, nos honrou com a sua presença, tenha um bom dia, né, uma boa semana, e que Deus abençoe constantemente seus trabalhos ali, tá bom? Muito obrigado, e até o nosso próximo encontro.